Meu cabelo é meio ondulado, eu estou com uma camisa azul marinha estilo saeca, e atrás de mim tem um fundo branco. Também queria deixar claro para vocês que no decorrer desse mini curso vamos ter um formulário de feedback disponibilizado no chat. Esse formulário contabiliza a presença para o pessoal que está participando do gamification, mas de qualquer forma eu peço para que todos respondam, porque é uma forma de verificar a qualidade do evento e para a gente poder aprimorá-lo para o próximo ano. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso mini curso sobre extração de óleos essenciais com o nosso convidado César Veiga. Em princípio, a programação vai acontecer aqui no Google Meet mesmo, mas se alguma coisa acontecer, alguma instabilidade com a plataforma, alguma coisa do tipo, fiquem tranquilos, porque vocês vão receber por e-mail um link da transmissão no YouTube. Ademais, sintam-se livres para mandar perguntas no chat a qualquer momento, que elas vão ser feitas na hora mesmo. Mas, por fim, César, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pode ficar à vontade para se apresentar e fazer sua descrição física. O palco é todo seu. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença. Então, eu sou César Veiga, eu trabalho no Grupo Boticário, eu sou pardo, cabelo branco, barba branca, estou com uma blusa azul e um fundo aqui de pedras quadradas. Né? Estou na minha casa aqui nesse momento de pandemia, a gente está fazendo muito home office. Né? E aqui o convite foi a gente conversar um pouquinho, longe de mim dar uma aula, mas é uma abrangência muito maior, assim, da nossa vivência de como extração de óleos essenciais para uso em indústria cosmética e perfumaria e alimentos. E no final a gente pode também ter um bate-papo aí um pouquinho sobre a interação do profissional e campo de atuação na indústria cosmética, o que tiver de dúvida. Se tiver de dúvida, vocês podem ir perguntando aí para a Laís, vai ser a intermediadora, a Bruna também, né? E elas vão me interrompendo aí, na medida do possível, eu vou tentar sanar as dúvidas que eu tenho, o que eu não tiver, eu vou ter que pesquisar. Tudo bem, pessoal? Vou compartilhar, então, aqui a minha tela. Aqui. Eu acredito que agora vocês estão vendo minha tela. Isso, certinho. Ótimo. Então, eu vou começar aqui. Qualquer coisa é só... A partir desse momento, eu não estou vendo vocês, então, qualquer coisa, Laís ou Bruna, dá um toque aí. O que a gente vai falar praticamente hoje? Né? Uma breve história do uso de óleos essenciais, os principais processos de extração em uso cosmético, e um bate-papo mesmo sobre o papel do profissional na indústria cosmética. Falando de óleo essencial, a gente tem o uso de plantas aromáticas conhecido aí desde a antiguidade, aí, nos primórdios, com fins medicinais, cosméticos e religiosos. E isso veio surgindo também interesse no setor farmacêutico, alimentício e biotecnológico, um interesse maior sobre o uso de óleos extraídos de plantas aromáticas, por consequência, óleos naturais, né? Mas o uso já é utilizado desde a antiguidade pelos romanos e pelos gregos e egípcios que deixaram o legado aí. E a gente, olhando um pouquinho na história, a gente vê que eles usavam muito mais extratos oleosos ou alcoólicos fermentados do que óleo essencial propriamente dito, né? De óleos extraídos de plantas, porque ainda não tinha as tecnologias de extração. O Egito, ele começou a ter os primórdios de estudos, que a gente fala um pouco de uma forma muito mais primitivo, né, de colocar uma bacia de cobre com água em exposição com a planta ao sol, e com isso eles usavam essa água aromatizada, que era nada mais do que o óleo essencial da rosa ou do jasmim que estava ali nessa água, mas era um processo muito rudimentar. A gente começa a ter mesmo como processo a partir ali do ano 1000, que foi com toda a parte dos alquimistas da Arábia, trouxeram o alambique para o Ocidente, introduziram o alambique, e com isso a destilação. Aí que realmente a gente começa a ter
o princípio de extração de óleos essenciais. Falando um pouquinho, bem breve, do que é um óleo essencial, né, um líquido odorífero e volátil das plantas. Existem na natureza mais de 3.000 espécies, mas dentro disso, 10%, 300 deles são de interesse comercial. O Brasil está entre os 4 maiores produtores, principalmente a gente produz o óleo de laranja, a gente é um grande produtor de óleo de cítricos, e dentro a laranja sendo a de melhor qualidade para usar em perfumaria, junto com China, Indonésia e Índia. Mesmo com essa biodiversidade que a gente tem, no nosso país ainda a gente não tem um investimento muito grande em extração. Eu sei que tem poucas empresas mais artesanais que fazem, mas com fins comerciais, poucas empresas atuam no setor de extração de óleos essenciais. Eu estou falando para perfumaria, nós temos para alimentos, sim, algumas, mas para perfumaria são bem poucas. Falando um pouquinho de óleos essenciais, constituintes naturais encontrados nas plantas, a gente tem 3 classes muito utilizadas como aromatizantes, que vêm principalmente dos terpenos, que vem da parte dos hidrocarbonetos, que tem o carbono e hidrogênio na sua composição, muito presente nos óleos cítricos, os compostos oxigenados, né, que vêm das classes dos alcoóis, aldeídos, cetonas, lactonas, ácidos e ésteres, e muito pouco, raramente, os nitrogenados e quase nada dos sulfurados. Dentro dos nitrogenados, a gente tem os nitrilos, os quinoneínas e indóis, que também é uma pequena parcela de óleo essencial. O indol é um composto que é muito encontrado dentro de planta de flores brancas, né? Característica geral de um óleo essencial, então, ele é sempre solúvel em solvente orgânico, pequena parcela, ele é solúvel em água, mas muito pouco. A característica principal dele é não ser miscível em água. Ele tem, geralmente, um sabor ácido a picante. Ele é incolor amarelado quando recém-extraído, podendo até chegar a um cor âmbar, mas pelo processo de aquecimento ou de oxidação. Ele é instável na presença de ar, luz, calor e umidade, né, principalmente por ser um composto hidrogenado ali, ele é muito suscetível à oxidação. Então, calor e o ar, oxigênio, é um dos grandes vilões dos óleos essenciais. E o principal marcador dele para identificação e qualidade é sempre o índice de refração. É por ele que a gente se baseia para fazer as análises. No mercado, se for olhar em literatura, tem vários métodos de extração, né? Depende muito da quantidade de óleo presente na planta, a localização do óleo. Se você precisa de uma planta recém-colhida, ou ela precisa ser seca, você está perto do campo ou longe do campo, tudo isso vai determinar o melhor processo. E também aonde está contido esse óleo, se ele está no rizoma, se ele está na casca, se ele está nas flores, ou na semente, você vai determinar qual é o melhor processo que essa matéria-prima vai dar maior rendimento, né? Geralmente, os mais utilizados na indústria, eu falo aqui pela indústria de perfumaria e de aromas, os tradicionais, a prensagem, a hidrodestilação, destilação por arrasto de vapor, destilação fracionada, enflorragem, extração com solvente e extração por dióxido de carbono, que é o supercrítico. Eu vou passar rapidamente por cada uma delas, para ficar um pouquinho mais claro. Nos óleos cítricos, como eu falei, no Brasil, né, a gente é um grande produtor de cítrico, atrás um pouco da Flórida, dos Estados Unidos e da Itália. Nós temos praticamente 2 processos ali. Um é a prensagem a frio, que é a esfumatrice,
né, onde que você prensa a casca, depois que você tira o suco, você prensa a casca. Acho que todo mundo aqui, quando era criança, brincou já de pegar a casca de laranja e apertar perto do olho do amigo. Na verdade, o que sai ali é o óleo essencial contido nas células da casca, nas glândulas. Então, por simples prensagem a frio, você consegue extrair o óleo. E um outro que a gente chama de esfumatrice, que são pequenas agulhas que vão passando e vão furando as células onde existe o óleo essencial. Então, praticamente você pode usar qualquer um dos dois, ou a pelatrice, que é a casca, né, você tira a casca e espreme, ou esfumatrice, que é você simplesmente, com o equipamento ali, que está a foto, ele vai, com pequenas agulhas, perfurando o local onde está o óleo essencial. Nisso você tem um extrato, né, rico em água e óleo essencial. E por decantação você acaba separando, e filtração você separa o óleo essencial da água e das ceras do ingrediente, porque o mais importante para nós é o óleo essencial puro, né? Uma das características muito de um óleo obtido pela prensagem é manter a característica fresca, leve e cítrica do ingrediente, porque você não tem a utilização de calor ou de um extrator que pode modificar a característica olfativa do óleo essencial. Então, ele funciona muito bem para frutos cítricos nesse momento. Como eu falei, a partir aí do ano 1000, com a introdução do alambique na indústria, e início da indústria mesmo de produção de óleos essenciais, começou a se ter a hidrodestilação e a destilação por arrasto a vapor. A hidrodestilação, ele hoje é considerado um processo um pouco mais obsoleto, muito mais utilizado a nível de laboratório, para testes, e pouco usado em nível industrial. Ele funciona um pouquinho diferente por arrasto a vapor, porque a temperatura é um pouco mais baixa do vapor da água, e ela evita a perda dos compostos mais sensíveis. Mas também bem viável se obter óleo essencial através da hidrodestilação. Você mergulha todo o composto na água e, através do aquecimento, você faz a destilação. Aqui é o equipamento de Cleveland, que você já deve ter contato aí no laboratório, que é bem fácil fazer essa hidrodestilação. Na indústria mesmo, nós utilizamos mais o arrasto a vapor, que é a questão de você ter uma caldeira produzindo vapor, e o vapor vai passar para essas plantas. Essas fotos aqui, elas são do arquivo pessoal meu, quando eu visitei a Bulgária. Então, são extração de óleos de flores ali. Vocês estão vendo o Pedro Andrade também, que foi com a gente para a Bulgária também visitar as nossas usinas de extração. E a destilação, ela também pode ser fracionada com as colunas de destilação. Você pode, e pela temperatura, você escolher qual é a fração do óleo que você deseja retirar. Basicamente, ela funciona esquematicamente, planta a vapor de água, que vai passar pela essa planta, o vapor de água ela vai arrebentar as células onde que está contido o óleo essencial. Por arrasto do vapor, ele vai para um condensador, que vai resfriar isso, e você vai ter no final a água e o óleo essencial. Por decantação, você vai ter o óleo essencial, que é um líquido menos denso, vai ficar na superfície, e a água. Desse processo, nós temos o óleo essencial, que é o que está sobrenadante ali, e também podemos usar o hidrolato, porque a água ela carrega alguns princípios ativos de óleo essencial que são miscíveis na água,
Então, você tem água de rosa, água de jasmim, água de flor de laranjeira, que também pode ser utilizado. Então, você utiliza tanto o óleo puro como a água residual, que carrega algumas partículas de óleo essencial que é miscível na água. O resultado principal aqui é o óleo essencial. Dentro do grupo o Boticário, nós temos isso também dentro da nossa planta. Mais recentemente, nós trouxemos para a marca The Blend, nós introduzimos a destilação. Essa é uma foto do nosso Parque Fabril, onde que a gente faz a destilação de 4 especiarias para produzir um óleo que é utilizado na composição dessa fragrância. Então, é o óleo de cravo, o óleo de canela, o óleo da pimenta e o óleo de noz moscada. Nós moemos e colocamos tudo isso junto e fazemos o processo normal ali de destilação, que a gente chama muito de uma destilação casada, né, que não é única. Você tem 4 ingredientes e você tem um óleo único da mistura desses 4 ingredientes, e um pouco da foto ali do processo de produção do alambique, que foi em Minas Gerais, trazendo tudo isso para a planta Fabril da indústria, para produzir um ingrediente que a gente chama na perfumaria de cativo, né? A gente não faz para venda, para comercialização, mas sim para uso da nossa perfumaria. Isso traz um diferencial muito grande dentro da indústria, né? Aqui, puxando um pouquinho também, é importante, então, a presença sempre no desenvolvimento fazer esses processos para dentro de uma indústria, a participação dos engenheiros químicos e outros players que a gente fala, para nos ajudar na viabilização de trazer e adaptação do processo para um ambiente fabril. Um processo mais artesanal que se chama enflorragem, né? Ela estava praticamente extinta no mercado, porque ela foi utilizada muito antes do período de industrialização, que a gente chama de enflorragem, que é um processo super artesanal e bastante dispendioso, porque se necessita das flores recém-colhidas, e são algumas flores, não todas, que funcionam para esse processo, principalmente o jasmim, a tuberosa e o lírio. A rosa não seria o melhor processo, o melhor rendimento. Só para vocês terem ideia, a gente precisa, para extrair 1 quilo de óleo essencial de lírio, a gente precisa de 20 mil lírios. Então, a quantidade é muito grande para se ter uma pequena quantidade de rendimento. Esse processo, ele foi, nos primórdios, desenvolvido pelos egípcios, onde eles misturavam a gordura com os elementos aromáticos e utilizavam isso para se perfumar e se hidratar. Com o advento do alambique, veio o álcool, e daí começou a se lavar essa gordura com o álcool, e daí você começou a tirar o absoluto. Nós, do Boticário, então, no resgate dessa técnica, a gente, em parceria com a Unicamp, nós desenvolvemos, dentro do nosso princípio de não utilizar matéria-prima animal, um substituto dessa gordura, que no passado era utilizado óleo de porco e de boi desodorizado. Nossa premissa é que nós tivéssemos uma mistura de gordura vegetal que funcionasse tão bem quanto a gordura vegetal funcionava no passado. Nós conseguimos, sim, uma fórmula exclusiva que funciona. Aqui é uma foto ali da bandeja, onde que as pétalas ficam expostas, e basicamente é expor a pétala em contato com a gordura por um determinado período. A cada 2 dias elas são retiradas, porque você precisa da flor ainda viva para tirar toda a essência dessa flor, né? É um processo artesanal. A gente tem até saturação. Depois disso, a gente tem a pomada ou concreto, que nada mais é do que a gordura
saturada com o óleo essencial da flor. Essa pomada você pode utilizar ela como perfume sólido, mas ainda a gente faz um segundo processo, que é a mistura dessa pomada com álcool, onde que, através do aquecimento a baixa temperatura e vácuo, a gente evapora esse álcool, onde que a gente tem, então, o absoluto, né, e é separado da gordura. A gordura é descartada e a gente fica realmente com o absoluto. Então, a gente está falando aqui, além de ser o óleo essencial a gente fala muito mais quando a gente utiliza extração por destilação ou extração por solventes, extração supercrítica. Aqui a gente tem o concreto, a gente sempre tem o absoluto, que seria a forma mais rica da matéria-prima, né? É um processo a frio, então você também não perde as características, é como se estivesse cheirando a flor recém-colhida, né? E super artesanal. Com o tempo, aqui é um pouco da nossa Parque Fabril ali, César? né? Pode falar. Ela tem uma obra aqui em cima, precisa desse barulho. Mas a Diana perguntou qual seria o benefício da eufloragem para a perfumaria, já que não é algo tão prático de realizar. Legal, Diana. Mais historicamente, certo? Como era um processo muito artesanal e mais delicado, nós fomos resgatar esse processo de uma forma de um storytelling muito mais de uma forma de agregar um valor diferencial ao produto, certo? Então, aqui eu estou mostrando a nossa planta Fabril, onde que as plantas, os lírios, eles chegam de Olambra, ficam armazenados numa câmara para hidratação, né? Então, o benefício maior que a gente fala do enflorrage é muito mais você ter um processo que tem muito mais o valor humano envolvido, né, de retirada do controle da matéria-prima, certo? Do processo artesanal, e um óleo super rico, que eu vou falar um pouquinho para frente, que ele foi substituído no presente pelos extratores como extratores voláteis. Aqui a gente não tem essa parte de extratores, de contaminação, então você tem um óleo mais puro. Ele sim, ele é mais caro, mas a vantagem é você ser livre de contaminantes. Respondido, Tiana? Ela falou que sim. A Késia de Souza também tem outra pergunta, que para cada planta que é extraído o óleo, é projetado um equipamento com características específicas, ou para todas que é usado o mesmo equipamento, sem necessidade de modificação? Não, para cada planta, em geral, sim, são grupamentos de classes de plantas que são projetados no equipamento, né? Então, os cítricos é projetado mais a expressão, conforme a quantidade que você tem, e a destilação, ela é projetada praticamente, ela serve para a maioria das plantas e raízes, né? Então, é muito mais a escolha do equipamento, depende da planta, e não a gente projeta o equipamento para a planta, a não ser que seja um processo muito específico. Vou falar do óleo de íris, né? A íris é uma planta que é retirada do rizoma, e para que o rizoma produza a ironona, que é o princípio aromático, ela precisa descansar durante 3 a 5 anos antes de ser processado. Então, você tem que adaptar o teu processo ali pelo tempo e na parte de extração. Ou quando você quer fazer uma destilação fracionada, daí você projeta o tamanho da coluna conforme qual é a fração do óleo que você quer retirar. Porque uma planta, vou dar como exemplo aí a rosa. A rosa tem mais de 400 componentes aromáticos nela. Dentre ele ali o álcool feniletílico, o geraniol. Se você quer isolar o geraniol, você projeta o equipamento, a sua coluna de destilação, para retirar
só pela altura da coluna de destilação, você retira somente a fração do geraniol do óleo da rosa. Está respondido? Imagino que sim. Ela falou que entendeu e agradeceu. A Júlia tem outra pergunta também, que é como vocês fazem o descarte da gordura? Tem algum tratamento prévio? Essa gordura ela é desodorizada, né? Então, a partir do momento em que a gente já utiliza ela, ela já não volta para o processo, né? Então, a gente tem todo um processo de descarte sustentável da matéria-prima, ela não pode, da gordura, ela não pode ser reutilizada, certo? Mas daí entra no parte de descarte de insumos, tanto como as hastes de lírio ali, que não são utilizadas, a gente utiliza só a planta, né, só a flor, tudo é estudado dentro do nosso comitê de sustentabilidade, a forma correta de descarte desses insumos. Ok? Ela agradeceu. E, por último, aqui o Rafael perguntou se a ideia de colocar em contato com a gordura, se a ideia de colocar em contato com a gordura seria para absorção dos óleos essenciais. Exatamente. É mais ou menos um exemplo que eu falo. Se você colocar uma cebola aberta e um tablete de manteiga na geladeira, com o tempo, o óleo essencial ele tem afinidade pela gordura, né? Então, esta manteiga que está na geladeira, se ela estiver aberta, ela vai ficar carregada do cheiro da cebola ou do alho da geladeira. Ela vai absorver isso. Então, o princípio ativo da técnica é muito essa, da afinidade do óleo pela gordura, né? Então, a gente expõe, a diferença do infrarrojo tradicional é que a flor ela era colocada diretamente mergulhada na gordura, né? Como a gente está utilizando uma gordura vegetal, ela é mais mole, então a gente perdia muito a gordura no processo. Então, a gente inverteu o processo, né? Então, a planta ela não entra direto em contato com a gordura, mas ela fica muito próximo, e a gordura ela vai captando o óleo essencial da planta. Ok? Ele falou que entendeu e agradeceu também. Muito Tá obrigada. bom, obrigado. É um processo bem interessante, mas de uma forma muito modernizada, respeitando todo o processo antigo, né? Mas de uma forma que trouxesse um valor agregado para o consumidor, de saber que todo cuidado, a gente fala muito em literatura, a gente fala assim que a gente trata tão bem das flores ali, tem as meninas cuidando, a gente chama de liletes até, né? A gente apelida elas porque elas dão bom dia para as flores, elas trocam a água todo dia. E a planta, ela sabe que ela é efêmera, né? A beleza dela, ela dura poucos dias, ela vai morrer, mas ela tem um bem precioso, né? E ela confia ao boticário o seu bem mais precioso, que é o seu cheiro, é o seu aroma, né? Então, nós tratamos tão bem da flor, de uma maneira tão tradicional e com tanto respeito, que a flor nos confia o que ela tem de mais precioso, que é o seu cheiro para a eternidade. Com o avanço da química ali em 1800 para frente, industrialização, essa gordura ela foi substituída por solventes, principalmente o hexano, benzeno, tolueno ou éter de petróleo, que você mergulha a planta, a flor ou a raiz nesses extratores e você retira, por consequência, também uma massa, que a gente chama de uma pomada, né, que é o concreto, e por lavagem desse concreto com o álcool, evaporação do álcool, você tem o absoluto. Então, seria a modernização, um processo mais rentável e mais utilizado hoje na indústria, a extração por solventes, que substituiu totalmente o enflorragem. Então, volta aquela pergunta, qual o diferencial? O diferencial da enflorragem é que a gente não tem o solvente, e às vezes a gente não consegue extrair totalmente
a resquício desses solventes do óleo essencial. E no enflorragem não tem nenhum tipo, com exceção do álcool ali no final, mas ele é totalmente retirado no processo. Você não tem contaminantes de resíduos de hexano ou benzeno na sua matéria-prima. Aqui, basicamente, uma foto de uma usina, onde você coloca, aqui já é a rosa responde muito bem, tanto por destilação quanto por solvente, né? E aqui, quando a gente extrai o óleo essencial da rosa por destilação, ele se chama óleo essencial de rosa, e quando você retira por extração por solvente, a gente chama de rosa absoluto. São propriedades olfativas diferentes devido ao processo, né? Então, você tem a matéria-prima, o solvente, você tem o concreto, você aquece depois essa cera, retirando, separando o concreto, e através da evaporação, lavagem com álcool, você tem o absoluto. O resultado é o concreto, pode ser uma resina, resinoide também, de pináceos e outras plantas como que produzem resinas, como a cânfora e a bejoim e incenso, produzem resinas, gomas resinas, através da extração por solventes. E um processo que está bem mais utilizado ultimamente é o fluido supercrítico, é o CO2, né? É uma tecnologia tóxica, limpa e não residual, né? Porque você utiliza o próprio CO2 em temperatura e pressão constante, aonde você, como se fosse o solvente da matéria-prima. É um processo muito mais caro e demanda uma tecnologia maior, investimento de equipamentos para isso, mas você consegue retirar alguns óleos através do fluido supercrítico, que é o CO2. César? Pode? A gente tem uma pergunta do Arthur Alano. Ele perguntou qual a melhor estratégia para manter a demanda de produtos com plantas sazonais, que não tem a mesma característica em todas as épocas do ano. Boa pergunta. Sempre estudar, assim, a gente trabalha na indústria por batelada, né? Então, seria por safra, né? Eu falo muito mais pela perfumaria, né? A gente tem ali, no começo do ano, a gente tem a extração de mimosa global, isso é global, mundial, onde que é produzido, a usina produz, naquele período da floração da mimosa, que é um tipo de acácia. Quando acaba essa floração, que é final do inverno, início da primavera, acaba a produção, é produzida todo o óleo para a demanda mundial global, certo? Então, eles já fazem tudo que pode, extrair tudo que pode da planta naquele período, porque só tem nesse período. Logo em seguida, em maio, a gente tem a rosa de maio, né, que ela começa a florescer ali bem em maio. Depois de final de maio, um período de transição, nós temos o narciso, que ele é sazonal também, ele só floresce durante 3 semanas, então você precisa produzir toda a quantidade anual de óleo de narciso durante esse período. Em junho, julho, nós temos o alto verão na Europa, que é a extração de lavanda, né? Então, toda a usina, ela para e só produz óleo de lavanda, e essa produção, então, ela é uma demanda para o ano todo. Em agosto é o jasmim, e também temos a florada na Itália do óleo da flor de laranjeira, né, que é o neroli, que também é toda a produção. Então, nós trabalhamos muito com produções anuais e não constante quando é sazonal. No caso do nosso lírio, o lírio cultivado aqui no Brasil, o fornecedor ele garante o fornecimento
perene dessa matéria-prima, né? Então, nós temos, a cada 15 dias, uma colheita de lírios, porque ela é cultivada, certo? Então, a gente consegue ter, mesmo no inverno, em período de pouca captação, a gente consegue ter um insumo para produzir o óleo. Então, depende muito, respondendo, dessa sazonalidade. Se a planta é sazonal, é aproveitado toda a planta fabril para produzir aquele óleo para demanda global, e quando não, quando você consegue uma planta que é perene, que durante todo o ano você consegue cultivar e tirar, você faz bateladas mensal ou quinzenal. Depende muito da disponibilidade. Por isso que eu falei ali no começo, que a escolha do processo também depende muito da disponibilidade da matéria-prima. Não sei se respondeu. Sim, o Arthur está agradecendo. Bem Eu acho respondido. que no Brasil a gente também tem um período aqui de produção de suco cítrico, né, que é diferente dos Estados Unidos, né? Enquanto os Estados Unidos está, as árvores ainda estão no inverno, nós estamos aqui em pleno verão produzindo o suco cítrico e óleo de cítrico. Então também tem muito disto. Nós não utilizamos, não dependemos só também do óleo da laranja do Brasil. Nós temos óleo da laranja da Flórida e da Itália, para suprir também esses momentos de entre safra, né? Claro que cada um, pelo terroir, tem uma diferenciação, uma pequena diferenciação de qualidade olfativa, mas toda a logística dentro das casas de fragrâncias, de aromas, trabalham muito com lotes, que é bateladas anuais da produção do produtor, né? Às vezes, o que ocorre também, grandes empresas fecharem a produção, né? Vamos supor, tem um produtor de óleo de laranja, você vai lá, negocia com ele que toda a produção de laranja dele, você compra a produção dele para a extração de óleo essencial pela sua demanda, porque daí você sabe o quanto você vai necessitar naquele ano, e você fecha um acordo com ele que tudo que ele produzir em questão de laranja vai ser transformado em óleo essencial para o seu uso. Perfeito? Certo. César, eu tenho uma pergunta. Como a extração supercrítica é um processo mais recente, ela já está sendo usada em grande escala aqui no Brasil, pelo menos? No Brasil, como eu falei, a gente tem poucas plantas de extração de óleo essencial. Eu desconheço, eu sei que aí no sul tem a Duas Rodas, que produz óleo essencial, mas eu acho que é muito mais de cítrico. Eu não sei se eles têm uma planta de CO2. Eu conheço uma planta que é no sul da França, né? Mas eu sei que algumas universidades têm uma planta piloto de extração por supercrítico. Agora, em nível industrial, eu não sei se no Brasil tem algum produtor que utiliza. É muito utilizado para a pimenta rosa, né? Que é uma planta nativa do Brasil, porém a produção maior vem da África. Eu desconheço se a gente tem uma planta de CO2 grande hoje no Brasil, porque a gente não é produtor de óleo essencial, né? A gente é consumidor do óleo essencial. E o que a gente consome geralmente vem da África, por CO2. Mas pode ser que no Brasil tenha alguma empresa que tenha essa tecnologia e aplique essa tecnologia, mas não com interesse para perfumaria, né? Sim, talvez para alimentos. Ok? Certo, obrigada. Basicamente, o que eu já tinha falado, né, a matéria-prima, a injeção do CO2. O CO2 ele funciona então como o extrator, né? A gente eleva essa pressão e a temperatura, tirando a cera e o concreto, né? Você tem o óleo essencial e a resina,
né? Você tem, através desse processo, óleo essencial e também a resina desse processo. Aqui eu vou falar um pouquinho, ele não é propriamente um método de extração de óleo essencial, mas é a nossa menina dos óleos, que a partir da década de 80 foi desenvolvido um processo de captação de cheiros sem necessidade de extração do óleo essencial, que a gente chama na perfumaria de headspace, que é onde que você capta esse odor. Eu vou explicar um pouquinho no chat posterior, onde você pode capturar o cheiro de um ambiente, de uma lareira, ou nesse caso que a gente foi numa vinícola e capturamos o odor do vinho descansando dentro do barril, e através de análise cromatográfica, a gente consegue ver os componentes e a gente consegue reconstituir esse odor de maneira sintética dentro do laboratório, né? Ali são fotos reais de 2003, quando a gente foi para a Argentina, onde que colocado o equipamento, ele é um SPMF, né? Então ele é um polímero que vai aderir como se fosse uma tecnologia super avançada da gordura do enflorragem, né? Vocês estão vendo a fotinho ali, é uma pequena agulha, onde que tem um polímero que vai absorver o cheiro que está naquele ambiente, no caso ali a flor, mas pode ser da barrica, ou pode ser de uma lareira, ou de um ambiente, vai ficar impregnado, e você coloca isso no cromatógrafo, você deabsorve isso, e o cromatógrafo vai analisar os picos e vai mostrar qual é o principal componente que existia naquele momento de retirada do odor. E com isso, o perfumista ele vai recriando exatamente aquele momento. O que a gente tem com isso? Um odor reconstituído, utilizando tanto de matéria-prima natural e sintética, de um momento único. Então, aqui falando um pouquinho mais de sazonalidade, né? É exclusivo daquele momento que você tirou. Se você for, dali um mês, retirar da mesma barrica, talvez seja um outro cheiro por causa de temperatura, de ambiente, ou outra vinícola vai dar um outro cheiro. Então, sempre ele captura o momento e a gente consegue reproduzir isso sem necessidade de ter grandes insumos, né? Praticamente a gente tem uma amostra do cheiro daquele momento e a gente consegue reproduzir isso dentro da perfumaria. Isso é muito utilizado hoje em perfumaria, o Headspace, principalmente quando a gente fala assim, tem o odor do cheiro de uma cachoeira, ou do ar das montanhas. Na verdade, não tem como você colocar uma montanha no equipamento de extração ou no destilador para retirar o óleo essencial, né? Mas através desta tecnologia, a gente pode capturar esse cheiro, esse aroma que está nesse ambiente, e reproduzir isso em laboratório. Aqui um ponto importante também é que frutas, com exceção do cítrico e do cassis, as frutas elas são ricas em água. Então, a maioria dos frutas, dos elementos frutais que são utilizados em perfumaria e aromas, elas são sintéticas, elas são de síntese química. Porque você não consegue extrair um óleo de maçã, um óleo de melancia, um óleo de banana, né? Você reproduz esse cheiro através de elementos químicos. E o Headspace ajuda também a você ter mais proximidade, né? Você pode pegar um cacho de banana e aproximar o equipamento ali e reproduzir exatamente o cheiro da banana no período de amadurecimento dela. Então, os frutais, geralmente em aromas e em perfumaria, eles são sintéticos e não naturais. A gente tem de natural o cassis, que ele é um bourgeon que a gente fala que é tipo aqui no Brasil a gente fala
como se fosse uma semente, certo? De uma fruta vermelha. E óleo de cítrico é natural. Agora, maçã já é muito raro você conseguir óleo essencial devido à grande quantidade de água que contém na planta. Você não consegue extrair o óleo essencial, então é só por reprodução por vias sintéticas. Resumindo aqui, então, uma composição de uma fragrância, ela sempre vem uma mistura, né? Eu sempre falo que na perfumaria convive muito bem o sintético com o natural, né? A matéria-prima natural, ela pode ser por extração, prensagem, destilação e enfloragem, onde eu tenho o insumo natural. Posso ter uma fração isolada, como eu falei, o eugenol vindo do cravo, o linalol vindo do limão, o vetiverol vindo do vetiver, e também posso, através de química bruta, né, uma transformação química, trazer elementos químicos que eu produzo matéria-prima sintética, uma base, tudo isso é reunido dentro de uma composição de uma fragrância. Aqui respondendo um pouquinho mais da sazonalidade, universalidade, né, nós trabalhamos muito com matérias-primas por terroir, né? Então, quando a gente fala de patchouli, o melhor produtor de patchouli é a Indonésia. Apesar de você encontrar até patchouli em outras partes do mundo, para a produção em larga escala para a perfumaria é a Indonésia. O cravo, a canela e as especiarias geralmente é Índia e Ásia, certo? A rosa, nós temos ali a parte do Egito, norte do Egito, Marrocos, e também o Vale das Rosas na Bulgária, que produzem a rosa para a perfumaria. Apesar de a gente ter rosa no jardim, ela não é a própria para a perfumaria. O narciso na França, o limão na Sicília, o cedro ali no Canadá e Estados Unidos, que é o cedro Atlas, o limão Tahiti também aqui no sul, a gente tem ali muita produção ali nos Estados Unidos e Itália, cardamomo na América Central, e na América do Sul a gente tem a laranja e a fava tonka. Na África nós temos a baunilha, principalmente em Madagascar, vindo, a mirra vindo ali dos países do Oriente Médio, que é a árvore nativa desse local. Na Austrália nós temos o sândalo, porque o sândalo, o óleo de sândalo, indiano, ele é controlado devido à extinção da matéria-prima da espécie. A gente não pode mais utilizar o óleo de sândalo indiano, nós utilizamos uma planta cultivada na Austrália para obter o óleo de sândalo. Então, depende muito do local onde você está e da sazonalidade dele de retirar essa matéria-prima. Então, as plantas de óleos de extração, elas estão espalhadas pelo mundo devido à disponibilidade da matéria-prima. Não faz sentido nenhum você colher rosa lá na Bulgária ou no norte do Egito e trazer para o Brasil para processar. Você perderia qualidade e seria assim quase inviável. Então você acaba indo para a Bulgária buscar o óleo essencial ou o absoluto de rosa, que lá tem a maior plantação e a própria usina ela já fica do lado. César, a gente tem uma pergunta do Rafael. Ele perguntou se os xaropes da folha de boldo produzidos no Canadá são inicialmente constituídos por óleos essenciais. O boldo... O bordo, ele tem uma fração, sim, de terpenos, de óleos essenciais, mas ele também tem uma goma resina, né? Então, ele também tem outras propriedades ali, retirada da exudação do bordo. Eu, como não trabalho na área de alimentos, eu não sei dizer exatamente se ele
é só óleo essencial. Eu acho que não, porque ele também tem óleo fixo, né? Então, tem também as saponinas e tem também os açúcares que são retirados junto com o bordo. Pelo meu conhecimento bem superficial, desculpe, eu não tenho informação total, né? Mas como a gente acaba tirando da planta, ela carrega também os aromas dessa planta, da madeira ou da folha da onde que ela é retirada. Ficou respondida? Ele comentou que entendeu. Muito obrigada. Então, sim, a planta ela não é só óleo essencial, né? Ela é uma fração principal dela ali, mas ela tem outros elementos, como ceras e outros ativos que você pode retirar da planta. Nosso foco maior em perfumaria é o óleo essencial, que é o elemento aromático mesmo, né? Mas você pode, no processo, retirar outros princípios ativos da planta. Falando um pouquinho a parte de segurança, quando na indústria cosmética, principalmente, nós utilizamos muito as normas da IFRA, que é uma associação internacional de fragrâncias, de produtores de fragrâncias, onde que ela dita códigos de boas práticas que os membros devem seguir. Então, toda a fragrância que nós utilizamos, os óleos essenciais, elas devem seguir as práticas normativas ditadas pela essa associação que é a IFRA, né? E para alimentos, no caso que você vai usar um aroma, um flavorizante, ou, no nosso caso, na cosmética, que é um aroma para lábios, que vai entrar em contato com mucosas, a gente exige também o selo GRAS, né, que é geralmente reconhecida como seguro, que é da FEMA. A FEMA, então, é o Flavor and Extract Manufacturers, né, que é uma associação onde que ela garante a qualidade do processo e do aroma que é produzido. Então, empresas sérias que trabalham no mercado, geralmente ela utiliza essas matérias-primas que são certificadas ou pela IFRA ou pelo FEMAGRAS, né? E o FEMAGRAS é muito utilizado nos Estados Unidos pelo FDA para a liberação de uso de flavorizantes em alimentos. Até aqui tudo bem? Mais alguma pergunta? Não, tudo certo até agora, obrigada. Tá bom. E agora, chegando aqui bem no final, a gente falando um pouquinho o principal campo de atuação, né, do engenheiro químico, do engenheiro de alimento, do farmacêutico. Nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, né, e vários conhecimentos, campos de atuação, né. Principalmente o engenheiro químico, dentro da indústria, ele trabalha na área de qualidade, assegurando que o produto saia de acordo com o estabelecido no desenvolvimento, com os testes de controle de garantia de qualidade, também no processo produtivo, né, como eu expliquei ali um pouco dos nossos processos, que a gente trouxe o alambique, ou trouxe a enflorragem, ele determina qual que é o melhor equipamento, aonde que vai ser colocado. Então, o engenheiro entra nessa parte de estabelecer qual é o melhor equipamento, qual é o melhor processo que deve ser colocado para ter uma melhor produtividade de extração. E temos também um campo de atuação aqui, que é o tratamento de água, né, onde que o engenheiro químico ele é muito importante ali de garantir que definir todas as condições para que a água que é utilizada dentro da indústria, ela retorne para a rede pública de forma pura e sem contaminantes. Então, são tratamentos de efluentes, onde que tem uma área de atuação bem grande do profissional dentro da indústria. César, o Arthur Alano tem outra pergunta. Ele Sim. perguntou como funciona a sintetização de óleos essenciais artificiais. É o mesmo para perfumaria e alimentos?
Sim, é o mesmo. Dentro da IFRA, você tem uma listagem, né? Então eles têm as amêndoas, que a gente já está entrando na amêndoa 50, certo? E ela determina tanto óleos naturais como os sintéticos. Então, ela se associa com a parte do RIF, ali do Research Institute for Fragrance Material, que vai fazer toda a parte de segurança, certo? Estabelecer a quantidade que você pode utilizar, tanto sendo sintética quanto sendo natural. Para a introdução de um sintético hoje, artificial, né, artificial sintético, o processo é mais ou menos uns 5 anos para você introduzir uma nova matéria-prima, porque você tem que passar por todos os testes de segurança, produção e aprovação pela própria IFRA para utilização em cosmético, né? A partir daí, também tem as regulações governamentais, né, como o FDA, aqui no Brasil, a Anvisa, na Europa a gente tem a Colipa, que também determina se pode ou não pode utilizar determinados ingredientes, através de estudos que vêm muito da comunidade científica, que acabam determinando que tal matéria-prima ela não tem estudos suficientes para garantir a segurança. Então, eles podem bloquear o uso, ou eles podem limitar o uso até que tenham maior aprofundamento de estudos que garantam a segurança do uso dessa matéria-prima. O mesmo acontece para aromas que eu falo que é flavorizantes, né? É regulado pelas instituições, né, e pelos órgãos governamentais para que se tenha o máximo de segurança para a utilização. Então, não tem essa de eu tenho uma planta ali, um pé de abacate no fundo do quintal, ir lá e retirar o óleo e tentar vender, porque ele não vai estar certificado pelos esses institutos, né, ou essa associação. Então, é importante sempre prever quando você entrar num processo, e tem toda a parte de validação do seu processo e também certificação, tanto de segurança e toxicologia desta matéria-prima que você está introduzindo. Respondeu? Ele falou que sim e agradeceu também. Tá bom. Praticamente era isso que eu tinha aqui para conversar com você. Vou abrir aqui um pouquinho mais para a gente conversar e tirar mais dúvidas, né? Então, como eu falei, longe de mim dar uma aula, trazer um pouquinho mais do meu conhecimento que eu tive, né? Tenho 25 anos de atuação nesse mercado e gosto muito de trabalhar nessa área de óleos essenciais. E quando nos convidaram, eu disse, o que eu posso fazer é isso, né? Pegar um pouco de apanhado do que a gente conhece, um pouco do que a gente faz, para compartilhar com vocês e também deixar aqui o convite, né? Falando um pouquinho com a Laís um pouco antes, né? Que agora está em pandemia, né? Mas a gente é uma empresa super aberta, aí a Laís já teve a oportunidade de vir visitar nossa Parque Fabril, né? Onde que você tem o contato direto com os profissionais e ver toda a instalação para produção dos nossos produtos, né? A gente adora receber visitas e mostrar aquilo que a gente faz intramuros e também captar, né? Se tem curiosidade, as pessoas que estão se formando aí, quer estágio, nós temos na nossa plataforma ali do Boticário, tem a abertura de vagas para estágio, e também de sempre dar uma olhadinha, às vezes, de oportunidade de trabalho, né? Tem ali a parte de trabalho conosco, então vocês podem enviar o currículo para esse site, e ali ele vai ser direcionado para a área que está precisando no momento. César, muito obrigada pelo minicurso, foi ótimo. Curso longe de mim, foi mais um bate-papo aqui. Sim,
A Diana tem uma pergunta agora para fazer. Um grande problema é essa questão de rendimento. Qual tecnologia vocês vêm desenvolvendo para melhorar esse processo barra rendimento? Pessoal, quem quiser mandar pergunta no chat, pode mandar que a gente vai lendo. Legal. Isso sempre cabe à indústria buscar isso, né? Refinar o processo para melhor rendimento. Por isso que é importante o profissional engenheiro dentro da indústria buscando aprimorar talvez a temperatura ou melhorar a coluna de destilação para buscar um menos impacto, né, tanto social quanto ambiental, como também aumentar o rendimento da matéria-prima. Então, extrair o máximo que você consegue. Né? Como eu falei ali da destilação, você tem a água da destilação. Ela pode ser usada como água aromatizada, certo? E você também pode fazer um subprocesso, que é redestilar essa água para extrair o máximo do óleo residual desta água que passou pela destilação. Então, você aumenta o seu rendimento. Depende muito do investimento da indústria, né? Eu não posso falar por nós, porque nós temos os nossos processos que a gente não faz para a venda direta, comercializar o óleo, né? Então, nossos processos são estudados, sim, para ter um rendimento conforme o nosso planejamento. Então, o óleo ali das quatro especiarias que nós temos já foi dimensionado conforme a demanda que a gente tinha para o produto. Se aumentar a demanda do mercado, a gente vai redimensionar, talvez, o tamanho do equipamento, ou melhorar o processo. Hoje está atendendo, né? Mas se precisar, a gente precisa daí, sim, entrar em contato aí com um profissional capacitado para nos ajudar a melhorar o processo e o rendimento. Muito obrigada, César. Fitoterápico aqui, né? Acho que Isso. Fitoterapia, a gente usa extratos daí, né? Seria extratos fitoterápicos, né? Sim, a gente tem extrato de camomila, extrato de amamelis, que também é utilizado, mas daí não como propriedade olfativa, mas sim como propriedade ali dos fitoesteróis e propriedades, princípios ativos da planta. Daí já é uma outra forma, né? Pode ser por extração. Nós temos o óleo de quinoa, a esterificação do óleo de quinoa, né? Que é rico em nutrientes. Então, a semente de quinoa, ela é processada dentro da fábrica e é retirado um óleo fixo que é rico em nutrientes. Então, também pode ser usado em fitoterapia, um insumo, mas em fitoterapia a gente está olhando mais para a propriedade ativa dos princípios ativos do que o olfativo do acho que respondeu ali, né, a Maria Eduarda. Júlia, você pode entrar ali no Grupo Boticário, né, o site, certo? É o genérico ali do Grupo Boticário e tem uma parte, depois eu compartilho aqui com a Laís também, exatamente aonde que se inscreve ali, tem as vagas abertas e a parte de inscrição ali. Ficou alguma dúvida? Existe um óleo filtro... Ah, tá, já respondi. O Alberto botou uma pergunta no chat também. César, como você se envolveu com essa área em sua formação? Ah, beleza. Bom, minha formação é farmacêutico, né? Farmacêutico industrial. Eu entrei nessa área no final da faculdade, porque aqui no Paraná, pelo menos na minha época, você se formava em farmácia industrial, alimentos e bioquímica, né? E você tinha possibilidade de se formar nos três, no último ano, desde que você fizesse o estágio, né, numa indústria de alimentos, numa indústria de indústria mesmo, e num laboratório químico. Eu tive a oportunidade de entrar como estagiário no Grupo Boticário, e me convidaram daí para fazer parte do grupo, e fazem 25 anos que eu estou ali. Assim, eu me apaixonei pela área de perfumaria,
A gente sempre fala que quando a gente é picado por esse universo, a gente fica contaminado e não para mais de querer estudar, e eu sou, assim, apaixonado por história. Hoje eu até falei um pouco sobre história, mas, assim, eu adoro ficar buscando, porque a gente sempre tem que olhar. Eu sou do princípio, assim, que a gente tem que olhar o que foi feito no passado para entender o presente, para projetar o futuro, né? É isso que a gente sempre tem que, como um bom profissional, a gente sempre tem que olhar, não dizer assim, porque isso foi feito no passado, não pode ser revisitado. Isso é passado, isso é coisa de obsoleto. Não. Às vezes tem algumas coisas interessantes lá que você pode entender o presente e desenvolver alguma coisa para o futuro. Essa é a minha trajetória, então, dentro do grupo, sempre trabalhei com desenvolvimento de fragrâncias. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem... Se quiserem também ligar o áudio e perguntar também, sinta-se à vontade. Isso. Ah, legal, inteligência artificial. A gente está entrando já num outro escopo aqui, que é desenvolvimento de fragrância, mas é bacana, e a gente tem um tempinho, né, Laís? Oi, gente. Tá ouvindo Temos meu? sim. Então, tá bom. A Diana aqui perguntou sobre inteligência artificial. Então, é muito isso, né, de utilizar novos recursos para desenvolvimento. Sempre foi, o desenvolvimento está muito na capacidade humana, né, no aprendizado, erro e do que dá certo e do que dá errado. Então, a mistura de fragrâncias, ela começa muito de forma empírica ali, como se fosse uma mistura de bolo, né? Você vai lá, faz a receita, mistura fermento, o ovo, deu certo aqui, embatumou, não deu certo, você guarda a receita que deu certo, a receita que não deu certo, você joga fora, mas é um conhecimento que acaba ficando com você, né? Então, hoje a gente tem muita informação, muito conhecimento, e a gente não consegue processar. Então, a inteligência artificial veio para isso. A inteligência artificial nada mais é do que você imputar num algoritmo, né, uma máquina, todo o conhecimento que você tem. Você vai ensinar a máquina a pensar por você. Então, ela tem uma capacidade de processamento muito mais rápido do que o ser humano, de fazer associações. Então, o uso da inteligência artificial dentro de desenvolvimento de fragrâncias foi muito isso, a gente teve que imputar todo o nosso conhecimento de anos de mercado de desenvolvimento de fragrâncias, de pesquisa de mercado, hábitos de consumidor, de matérias-primas que, combinadas, davam certo ou não davam certo, perfumistas, pesquisa de mercado, e tudo isso foi colocado e a máquina vai aprendendo, fazendo, por algoritmos, sugestões. Isso não inviabiliza, assim, ele não vai substituir o profissional no futuro. Ele vai ajudar, porque ele vai deixar o profissional com mais tempo para elaborar e criar, enquanto que a máquina vai pensar por você. Então, ela vai dar o princípio, não é que saiu ali da máquina, está 100%, porque, principalmente em perfumaria, a gente tem o fator da emoção, que a gente estava falando um pouquinho, né, Laís, um pouco antes, né, que quando a gente fala de fragrâncias e de cheiros, sempre a gente vai lembrar a casa da vovó, o passeio na praia, e a máquina não teve essa vivência, né, ela é uma máquina criada pelo homem, ela nunca foi para a praia, ela nunca viajou para a Europa, ela nunca teve o primeiro romance dela. Então, a gente precisa ter a sensibilidade humana ali para ajudar também a conduzir aquilo que sai da máquina. Então, não é totalmente criada pela inteligência artificial, mas a inteligência artificial, ela vem para, como digo, agilizar o processo de criação, porque ela consegue processar mais rápido e fazer até sugestões, às vezes, que a gente não pensaria, como foi o caso ali do Egeu, que ela nos sugeriu uma combinação inusitada de duas matérias-primas que talvez você pensasse assim, isso nunca vai dar certo. E ela, por trás do algoritmo, disse, tenta esses dois. A gente tentou e realmente deu certo.
tá bom? Aqui tem mais um pouquinho respondido em inteligência artificial. Tem a pergunta da Natália antes também, que é como funciona a parte de desenvolvimento de novos produtos. Ah, sim. Então, vamos lá, Natália. Um produto, ele nasce muito antes, praticamente, nós temos o processo de desenvolvimento de produto, que a gente chama de PDP. Né? Então, tem o PEC, que é o planejamento estratégico da empresa, o que ela vai colocar no mercado conforme as necessidades do consumidor ou gaps e oportunidades. Isso ocorre uns 2 anos antes. Geralmente, o desenvolvimento é um período de 1 ano e 8 meses até 2 anos. Pode ter produtos, como eu falei, o The Blend ali, nós levamos 4 anos desenvolvendo o produto. É muito variável, mas surge sempre de uma ideia, de uma necessidade do consumidor, de a gente entender o que o consumidor está precisando. Às vezes o consumidor não fala o que ele precisa, é como a gente pega o exemplo ali do celular, né? do smartphone. Se você fosse perguntar lá em 90, se você queria um aparelho que tivesse teu e-mail, que você conversasse com teu amigo por chat, e que isso também fosse um telefone, a pessoa fala, não, eu quero um telefone para conversar com a pessoa. E hoje, então, é muito da necessidade. Então, o processo de criação é esse, né? Pode ser um input de um consumidor, pode ser uma visualização nossa de oportunidade de mercado, de trazer alguma coisa inovadora, e a gente vai criando isso no processo de desenvolvimento. Ok, Nath? Acho que tinha mais uma pergunta aqui da Júlia, se a gente desenvolve ou a gente compra. Nós compramos, mas o desenvolvimento, a gente fala que é uma coparticipação, né? As casas de fragrâncias, elas produzem as fragrâncias, né? Então, nós somos uma empresa transformadora, nós compramos o insumo, que é o frasco, a tampa, a embalagem, a fragrância e o álcool, transformamos em produto. Mas no desenvolvimento, né, a nossa equipe, e a Laís até viu ali mais ou menos a nossa equipe, nós trabalhamos junto com a casa de fragrância, dando direcional, porque a casa de fragrância, o perfumista, ele é um artista, ele sabe fazer fragrância, mas ele não conhece o consumidor. Então, com o nosso olhar, a gente vai lá e vai falar para o nosso consumidor, que nós conhecemos, fizemos pesquisa, ele gosta mais de uma fruta dessa forma, ou essa flor está muito pesada para o consumidor. Então, é um processo de cocriação junto com a casa de fragrância. Né? E a casa de fragrância, por consequência, ela compra o óleo essencial dos fornecedores. Então, é uma cadeia, né? Tem o fornecedor da casa de fragrância, que produz o óleo essencial, a matéria-prima, tanto sintética como natural, que entra na casa de fragrância, que é produzida a fragrância, e o transformador, que são as indústrias que pegam essa fragrância e produzem. Cada fragrância ela é exclusiva, né? A partir do momento que a gente fecha a fórmula, ela fica exclusiva para o demandante, né? No caso, o Grupo Boticário, as fórmulas são exclusivas nossas. Então, a casa de fragrância não pode comercializar a fragrância de Malbec para um concorrente nosso ou uma outra empresa, né? Tudo bem que você vai dizer, eu fui ali na Casa das Essências e achei fragrância de Malbec para fazer. Não, não é a fragrância de Malbec. É um contratipo que a gente fala, né? Porque a fragrância de Malbec é uma fórmula exclusiva nossa, né? Então, o processo de desenvolvimento é muito isso. A gente entra nessa etapa junto com o criador ali, que é da fragrância, dando os direcionais. E, sim, como eu falei, né? Citei um pouco ali, né? Eu tive a oportunidade já de viajar e constantemente, quando tinha, né? Eu estava na pandemia, eu fui para a Bulgária, eu fui já para o Egito, para Marrocos, escolher a matéria-prima lá no campo, e a partir dessa matéria-prima é que começa o início do desenvolvimento. Então, ali do Narciso, no interior da França, tem muito isso de você ir no local, né, escolher a matéria-prima e a partir daquilo dizer para o perfumista, eu quero que você use essa matéria-prima. Ou, no caso ali de Malbec, né, que foi a viagem para Mendonça,
onde que a gente, na Argentina, sentimos aquele cheiro do vinho descansando no barril, e disse, é isso que eu quero. Agora se vire a transformar isso em cheiro, que seja um perfume que não seja cheiro de vinho. Né? A Elizabeth aqui está falando do... Opa, agora passou aqui só um pouquinho. A Elizabeth tinha aberto o áudio, se ela quiser abrir de novo para falar. Acho que é do filme, do perfume, do livro? Isto, Meu, exatamente. Tá me ouvindo? Oi, Elizabeth. Sim. Oi, é que eu tinha tentado falar no microfone e eu acho que você não tinha me escutado, mas a minha dúvida tá ali no chat mesmo. Então, esse livro, O Perfume, para mim é a bíblia de quem gosta de fragrâncias. Apesar de ser um romance policial, ele tem muito conteúdo que você vê que o romancista ele foi a fundo estudar os processos. Se você lembra, a história é a história de uma pessoa que não tinha cheiro e ela buscava ter cheiro, porque você não tendo cheiro, você não é presente na sociedade, você não é reconhecido. Né? Então ele passa por todos os processos, ele tenta o processo de destilação, ele vai se associar com um perfumista, e ele vai descobrir que para o melhor processo para produzir o cheiro que ele está procurando é o processo de enflorragem, que é onde que ele coloca a gordura em volta na matéria-prima para tirar. Claro que não era a intenção dele ser um assassino, mas que ninguém, né, como se diz assim, sem consciência, ia se deixar ser besuntado por gordura. Né? Então, infelizmente, ele sentiu que quando ele tentou retirar o cheiro daquela moça, que foi a primeira que ele sentiu aquele cheiro que ele queria, ele, acidentalmente, ele matou ela. E viu que o cheiro ia embora muito rápido, ele queria capturar isso. Então, a busca do livro todo é qual o melhor processo para capturar esse momento único, sublime, daquele cheiro, para não se perder. É um livro bem interessante, eu recomendo. Tem o livro, tem o filme, mas o livro, assim, eu já li 3 vezes e eu adoro. Assim, uma Muito literatura bom. de Muito de bom. cabeceira para mim, porque o autor ele foi muito feliz em realmente falar o que é um processo de destilação, o que é um processo de enflorragem. Claro que acho que ali se passa em 1780, e ainda não tinha química, né? Então, é um processo mais da história da perfumaria mesmo. A Letícia fez uma pergunta também, que é nas estágios dos produtos também é utilizada a inteligência artificial e como é feito esse processo? Nós temos, sim, na nossa área de IT, a parte de inteligência artificial, sim, que é o database, né, que a gente fala, né, que é coleta de dados. Então, tem várias frentes dentro da indústria hoje aberta, não só para desenvolver o produto, a fragrância, mas sim para capturar na testagem dos produtos. Então, a inteligência artificial ela é utilizada amplamente dentro das indústrias, tanto até para monitoramento de vendas, né? A parte fabril também hoje está se utilizando muito a inteligência artificial para ver todo o planejamento de demanda versus produção, versus a produção do seu fornecedor. Então, há um projeto muito grande hoje de database, que a gente fala, que é inteligência artificial, que gerencia todo o processo logístico dentro da indústria, né? Porque você precisa ter, para o consumidor, ele precisa ter o produto no lugar certo, no momento certo. Se ele não tiver, ele vai pegar aqueles R$ 100 e ele vai gastar ali na frente com chocolate. Então, a inteligência artificial, ela vem para isso, para nos auxiliar a ter maior conhecimento da cadeia, né, e agilizar a tomada de decisões. Então, sim, na testagem de produto, a gente tem alguns databases, ainda é feito, mas é tudo a coleta de dados ainda, mas a gente usa algumas coisas de inteligência artificial para entender a performance do produto.
foi comentar no controle de qualidade dos óleos era feito por índice de refração. É utilizada a escala Brix como referência. Brix é o teor de açúcar, né? Então, é relacionado com o índice de refração. Aqui, isso a gente está falando muito da parte do óleo essencial. Daí, sim, pode ser usado a escala Brix como referência e o IR, certo? Agora, nós, da indústria, a gente já utiliza já o composto fechado, então a gente usa o índice de refração, certo? E as características organolépticas dela. Mas também é um outro campo, daí a gente pode conversar um pouquinho com o pessoal de gestão de qualidade, eles têm maior conhecimento. Faz muito tempo que eu passei pela essa área, mas eu lembro que eu utilizava, assim, a escala Brix. E o refratômeno. O refratômeno é o principal que tem, né? Porque é ele que indica a qualidade e a pureza do ingrediente. Pessoal, mais alguma pergunta? Algum comentário? Não? Então tá. Acho que foi. Espero que foi. tenha atendido aí. Super aberto. Qualquer pergunta que tenha também, passem aí para a Laís, que ficou em aberto. A gente tem o maior prazer aí de estar respondendo. E espero um dia ter vocês lá na fábrica ali para conhecer pessoalmente. Aí. Com o maior prazer. Espero, né? Voltar da vida pandemia. Normal. Quando voltar à vida normal. Espero que conseguimos fazer uma nova visita técnica lá, né? Que foi, inclusive, deve ter algumas pessoas aqui que estão presentes, que foram também na visita técnica junto comigo. Então tá, muito obrigada, César, pela sua participação. O pessoal gostou muito, agregou bastante pra gente. Então, ficamos por aqui com a nossa programação, pessoal. Mas aguardamos vocês também às 19 horas com as palestras sobre avanços biotecnológicos para metodologias alternativas ao uso de animais e também o papel do design em pesquisas e desenvolvimento de alimentos. Em seguida, também vamos ter a mostra IC e a mesa redonda sobre carreira no exterior. Não percam, galera. Até mais e obrigado pela presença de todos. Obrigada, César. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente.